Olá, sou Rutileia e tenho 33 anos. Recentemente passei por uma das experiências mais difíceis da minha vida. Perdi meu pai para o câncer. Quando eu era pequena, meu pai era meu maior apoio e meu melhor amigo. Ele sempre esteve ao meu lado para me guiar pelos desafios da vida, e o vínculo que compartilhávamos era incrivelmente especial. Quando ele faleceu, senti como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. A dor foi avassaladora, e naquele momento, meu marido Fábio não parecia entender a profundidade do meu sofrimento. Fábio e eu nos conhecemos através de um amigo em comum e rapidamente nos demos muito bem em um encontro às cegas. Compartilhávamos o amor pelas mesmas coisas e um senso de humor que nos fazia sentir como se nos conhecêssemos há muito tempo. Após alguns anos, decidimos nos casar. Sonhávamos em formar uma família, mas queríamos garantir que estivéssemos financeiramente estáveis primeiro. Nosso primeiro grande feito como casal foi comprar nossa casa. Uma casa modesta com 3 quartos, uma sala aconchegante, cozinha, sala de jantar e 3 banheiros. Era exatamente o que precisávamos para nós e para receber algum convidado ocasional. Senti muito orgulho dessa conquista, pois alcançamos por conta própria. Mas então tudo mudou. Um dia, recebi uma ligação da minha mãe, que estava alterada e assustada. Meu pai havia desmaiado e foi levado às pressas para o hospital. Meu coração afundou e, sem pensar, corri para o hospital para ficar ao lado dele. As horas seguintes foram um turbilhão de exames e esperas. Ele foi internado, e o peso da situação parecia aumentar a cada minuto que passava. Depois de 5 dias, os médicos nos deram a devastadora notícia. Meu pai tinha um câncer de pâncreas agressivo. Senti como se meu mundo tivesse desmoronado em um instante. Nos 4 meses seguintes, enquanto meu pai estava no hospital, visitei o máximo que pude. Mas Fábio não foi tão compreensivo quanto eu esperava. Ele reclamava que eu passava muito tempo fora, sem entender completamente a gravidade do que estava acontecendo. Quando tentei explicar a ele o quanto era importante para mim estar com meu pai, Fábio sugeriu que talvez minha presença não estivesse ajudando e que eu deveria dar espaço a ele. Sentia que estava fazendo um malabarismo impossível. Cuidar do meu pai enquanto lidava com a frustração de Fábio e sua falta de empatia. Nunca esquecerei uma noite em que Fábio me disse: "Sinto sua falta. Não passamos mais tempo juntos. Quero que você fique mais em casa." Ele tinha razão. Eu também sentia a falta dele. Prometi que, assim que soubesse que meu pai estava estável, faria mais tempo para nossa relação. Um mês depois, recebi a notícia de que a condição do meu pai havia se estabilizado. Ele não estava fora de perigo, mas estaria bem por um tempo. Comecei a visitá-lo a cada 2 dias, mas Fábio ainda não estava satisfeito. Mesmo assim, eu precisava que ele entendesse. Um dia, enquanto eu estava no trabalho, minha mãe me ligou. Senti que algo estava errado assim que vi o nome dela na tela. "Oi, mãe. Está tudo bem?" perguntei, tentando manter minha voz calma. A voz dela tremia ao responder. "Não, não realmente. Acabei de ver seu pai, e há más notícias." Meu estômago deu um nó. "Os médicos dizem que ele tem aproximadamente 1 mês de vida", disse ela. Não consegui processar. Tudo ao meu redor parecia se desfazer, mas ela continuou. "Ele ainda está brincando, sorrindo, sendo forte, como sempre. Disse que tem algo especial que quer pedir a você." Ela me pediu para ir ao hospital imediatamente. O restante do dia no trabalho foi um borrão. Meu chefe viu o quanto eu estava angustiada e, gentilmente, permitiu que eu saísse mais cedo. Fiquei agradecida, mas tudo em que conseguia pensar era em chegar ao hospital. Enquanto dirigia para lá, as lágrimas embaçavam minha visão. Quando cheguei e estacionei, não consegui sair do carro. Sabia que meu pai não gostaria de me ver assim, mas não consegui conter as lágrimas. Era demais para suportar. Respirei fundo, limpei o rosto e me preparei para ser forte por ele, por nós. Após um momento para me recompor, saí do carro e me preparei para ouvir o que meu pai tinha a dizer. Antes de entrar no hospital, tirei alguns instantes para processar tudo e tentar acalmar meu coração. Ao caminhar pelos corredores familiares em direção ao quarto do meu pai, encontrei minha mãe.
Ela me envolveu em um abraço caloroso e reconfortante. Por um momento, compartilhamos um entendimento silencioso. Palavras não eram necessárias, pois ambas sabíamos o peso daquele momento. Quando entrei no quarto, mesmo com sua aparência frágil e o peso visivelmente perdido, o rosto do meu pai se iluminou de alegria ao me ver. O vínculo que compartilhávamos era inquebrantável. Mesmo nessas circunstâncias, trocamos algumas piadas, e ele me repreendeu por não tê-lo visitado antes. Ambos rimos. O som foi um raro, mas precioso alívio no meio de tanta gravidade. Logo, porém, o clima mudou. Meu pai mencionou sua última consulta médica. Sua voz suavizou-se com um tom de arrependimento ao compartilhar o prognóstico sombrio, lamentando não ter sido ele mesmo a me contar sobre seu tempo limitado. Tentei me concentrar no amor e no humor que sempre definiram nossa relação, mas foi difícil. Depois, ele fez um pedido que me comoveu e me deixou em conflito. Ele queria passar seus últimos dias em nossa casa, cercado pela família. Meu coração se partiu ao pensar nisso, mas sabia que precisaria discutir o assunto com Fábio antes de tomar qualquer decisão. Após mais algumas horas de risadas, histórias e momentos ternos com minha mãe e meu pai, deixei o hospital com uma mistura de emoções. Tristeza, sim, mas também gratidão pelo tempo que ainda tínhamos juntos. Quando cheguei em casa, por volta das 8 da noite, encontrei Fábio andando pela sala, claramente preocupado. Sua frustração veio à tona rapidamente quando me viu. Pedi desculpas de imediato e expliquei o peso da noite, tentando transmitir a complexidade do que eu acabará de viver. A conversa, porém, logo se voltou para o pedido do meu pai e a decisão que precisaríamos tomar juntos. Mais tarde, recebi outra ligação informando sobre o agravamento da condição do meu pai. Voltei ao hospital, onde os médicos disseram que ele tinha apenas alguns meses de vida. A notícia me atingiu como um golpe no peito. Quando voltei para casa, compartilhei tudo com Fábio. No início, ele não entendeu por que eu havia passado tanto tempo fora, e sua frustração ressurgiu. Expliquei toda a gravidade da situação e o pouco tempo que ainda tínhamos com meu pai. Então, seu tom mudou. Ele se desculpou por sua frustração anterior, e foi um alívio conseguir esclarecer as coisas. Mas sabia que ainda havia muito a ser discutido. Trouxe à tona o pedido do meu pai, seu desejo de passar os últimos dias conosco. A reação de Fábio foi algo que eu não esperava. Sua resposta foi inesperadamente dura. Ele recusou categoricamente, citando o espaço limitado da nossa casa e o equipamento médico que meu pai precisaria. Pude sentir o ressentimento em suas palavras. Sua negativa estava cheia de mal-entendidos, não apenas sobre o espaço que tínhamos, mas também sobre as intenções do meu pai e os valores que sempre nortearam nossa vida. Isso me machucou profundamente. Senti uma fenda crescente entre nós enquanto tentava explicar a importância daquele pedido para mim. A insensibilidade de Fábio me surpreendeu. Era como se ele não conseguisse compreender o peso emocional da situação. Sempre me orgulhei da minha independência, de nunca depender da riqueza do meu pai, mas isso era algo muito mais profundo. Família, compaixão e os momentos fugazes que ainda tínhamos. Tomada pela frustração e pela incredulidade, arrumei minhas coisas e fui para a casa dos meus pais. As palavras de Fábio ecoavam na minha mente, revelando um lado dele que eu nunca havia visto antes, sua incapacidade de empatizar com a condição do meu pai e o ressentimento em relação à situação financeira da minha família. Isso me magoou mais do que eu esperava. Precisava de espaço e tempo para pensar e processar as mudanças profundas na minha relação e na minha vida. Quando cheguei à casa dos meus pais, entrei com minha chave reserva e desabei no sofá. A familiaridade do lugar, o cheiro da minha infância, oferecia um pequeno consolo no meio do caos emocional daquele dia. Era o único lugar onde eu conseguia respirar e organizar meus pensamentos. No dia seguinte, tudo parecia um borrão emocional. Após uma noite inquieta, fui trabalhar com a mesma roupa do dia anterior, sentindo-me envergonhada por estar tão desarrumada. Mais tarde, em casa dos meus pais, eles notaram imediatamente que algo estava errado. Evitei entrar em detalhes, preferindo focar nas últimas atualizações sobre a saúde do meu pai. Depois de compartilharmos todas as notícias sobre sua condição,
minha aparência tornou-se o inevitável tópico de conversa. Meu pai, sempre brincalhão, fez uma piada dizendo que parecia que eu havia passado por um tornado. Tentei rir, mas eles insistiram, especialmente depois de mencionarem que me viram dormindo no sofá pelas gravações de segurança da casa. Finalmente, cedi e mencionei a discussão com Fábio, mas omiti a maior parte dos detalhes. Meu pai, sempre altruísta, sugeriu que talvez fosse melhor ficar em sua própria casa para evitar causar mais tensão entre Fábio e eu. Mas não pude aceitar. Se Fábio não conseguia compreender a importância crucial desses últimos momentos com meu pai, isso colocava em xeque os próprios alicerces do nosso casamento. Decidi que precisava ter uma última conversa com ele. Se ele permanecesse inflexível, estava preparada para tomar uma decisão que mudaria minha vida. A gravidade da situação deixou claro que um casamento sem empatia, especialmente diante de algo tão monumental, não era algo que eu poderia continuar a sustentar. Ao sair do hospital, minha determinação era inabalável. A conversa com Fábio seria decisiva. O peso da situação com meu pai já havia abalado meu mundo, e as fissuras no meu casamento agora eram impossíveis de ignorar. Eu estava pronta para enfrentar tudo, por mais difícil que fosse. Quando cheguei em casa, Fábio ainda estava no trabalho. O silêncio da casa me deixou sozinha com meus pensamentos. Usei esse tempo para me preparar emocionalmente para a conversa que teria. Estava profundamente magoada com seu silêncio. Apesar de sua ansiedade anterior para saber onde eu estava, ele não tentou se comunicar após minha partida. Sua aparente indiferença me consumia, mas coloquei esses sentimentos de lado e foquei na necessidade de confrontar a realidade. Uma parte de mim já havia aceitado que o divórcio era uma possibilidade real. Minha melhor amiga, que é advogada de divórcios, até se ofereceu para ajudar, mas pensar nisso era um golpe emocional adicional. Mesmo assim, decidi seguir o caminho mais justo e tentei contatar Fábio. Liguei e mandei mensagens várias vezes, mas não houve resposta. Quando minha preocupação começou a se transformar em frustração, ele finalmente chegou. Entrou pela porta sem sequer me reconhecer, indo direto para o banheiro. Permaneci no quarto, esperando por uma conversa significativa. Quando ele saiu, interrompi seu caminho antes que pudesse deixar o cômodo. Não ia deixá-lo escapar, precisava encerrar aquele capítulo. Respirei fundo e comecei, dizendo quanto suas palavras haviam me ferido. Mas o tom defensivo de Fábio apenas aumentou a tensão. Voltei ao assunto do pedido do meu pai, esperando algum sinal de mudança em sua perspectiva. Contudo, Fábio permaneceu firme em sua recusa. Ele não cedeu. Minha frustração cresceu enquanto tentava compreender por que ele não conseguia ver a importância desse pedido. Por que se opunha com tanta veemência? Quanto mais insistia, mais clara ficava a verdade. Essa conversa não era apenas sobre meu pai. Era sobre o futuro do nosso casamento e sobre os alicerces nos quais ele foi construído. O peso da conversa pairava no ar, denso e sufocante, e eu sabia que aquele momento decidiria tudo. Estava profundamente preocupada enquanto confrontava Fábio sobre sua recusa em permitir que meus pais ficassem conosco. Seu argumento se baseava em nosso espaço limitado e nos planos dele de transformar o quarto extra em um escritório. Tentei argumentar, apontando que o escritório poderia esperar, especialmente considerando a gravidade da situação. Mas a conversa rapidamente se aprofundou. Descobri que Fábio guardava ressentimento em relação ao meu pai por ele não ter oferecido ajuda financeira. Eu lembrei de que foi minha decisão não aceitar dinheiro do meu pai, uma decisão que tomei por conta própria. Sempre fui ferozmente independente, e essa era minha maneira de manter essa autonomia. Mas Fábio não enxergava dessa forma. Ele expressou sua frustração com o peso financeiro que estávamos carregando, sugerindo que a ajuda do meu pai poderia ter aliviado nossas dificuldades. Fiquei surpresa com sua falta de compreensão e de espírito de equipe. Senti que ele não reconhecia minha contribuição justa para nossa casa, e o ressentimento dele em relação à minha família me feriu profundamente. A conversa chegou a um impasse. Fábio permanecia irredutível, recusando-se a permitir que meus pais ficassem conosco.
Sua incapacidade de compreender a importância daquele momento e sua atitude desdenhosa em relação ao meu pai deixaram claro que ele não era mais a pessoa com quem eu me casei. Eu sabia o que precisava fazer. Ficaria com minha família durante os últimos meses do meu pai, mesmo que Fábio permanecesse indiferente à decisão. Aquela noite, fui dormir sozinha em nosso quarto, consumida pela dolorosa realização de que o homem ao meu lado já não era o homem que eu amava. Suas palavras e ações me haviam levado ao limite. As lágrimas molharam meu travesseiro enquanto eu lamentava não apenas pela doença do meu pai, mas também pelo estado arruinado do meu casamento. Na manhã seguinte, após uma noite inquieta, tirei o dia de folga no trabalho. Sabia que não podia permanecer mais naquela casa. Arrumei minhas malas e fui ao hospital, com o coração pesado pela decisão que havia tomado. Expliquei tudo aos meus pais, e embora estivessem chateados com Fábio, apoiaram firmemente minha decisão. Rapidamente organizamos os preparativos para trazer meu pai para casa, planejando cuidadosamente seu transporte de forma segura. Meu pai, sempre tão altruísta, expressou arrependimento pela ruptura do meu casamento, como se fosse culpa dele. Garantimos a ele que não era assim. Contratei uma advogada para iniciar o processo de divórcio. A completa falta de esforço de Fábio em compreender ou se aproximar apenas reforçou minha determinação. Este capítulo difícil estava se encerrando, e com ele vinha o começo incerto de uma nova fase. Os poucos esforços de Fábio para se comunicar eram trocas superficiais que só aprofundavam a distância emocional entre nós. Ele perguntava sobre meu pai e sobre mim, mas seu desinteresse era dolorosamente evidente. Sempre que eu dizia que meu pai estava bem, a conversa morria ali. Os meses seguintes se tornaram um tempo sagrado dedicado ao meu pai. Tive a sorte de meu chefe permitir que eu trabalhasse meio período, o que me deu mais tempo precioso com minha família. Esses dias foram preenchidos com risadas, histórias, jogos de tabuleiro e programas de televisão compartilhados. Apesar do crescente sofrimento, ver meu pai sorrir todos os dias era um pequeno bálsamo para o peso no meu coração. O bem-estar dele se tornou meu único foco, ofuscando todo o resto. À medida que as últimas semanas do meu pai se aproximavam, sua saúde deteriorou-se rapidamente. Ver sua vitalidade desaparecer foi devastador. Minha mãe e eu passamos incontáveis noites nos abraçando e chorando pela perda inevitável que se aproximava. Então, em uma noite tranquila, meu pai faleceu pacificamente enquanto dormia. A dor foi avassaladora, especialmente para minha mãe. Assumi a responsabilidade de planejar o funeral e notificar os amigos e colegas dele. Mas sabia que havia uma tarefa difícil pela frente: contar a Fábio. Quando minha tia chegou para apoiar minha mãe, decidi que era hora de voltar para nossa casa e conversar com Fábio. Antes de sair, peguei os papéis do divórcio, determinada a abordar tanto o falecimento do meu pai quanto o fim do nosso casamento de uma vez. Após o funeral do meu pai, encontrei Fábio em casa, distraído assistindo à televisão. Sua surpresa ao me ver foi imediata, mas não perdi tempo com formalidades. Informei sobre a morte do meu pai, e sua resposta, um pedido de desculpas frio e vazio, me atravessou. Sua falta de emoção confirmou a desconexão emocional entre nós. Mas o que aconteceu em seguida me surpreendeu ainda mais. Fábio desconsiderou meu sentimento sobre o último desejo do meu pai com uma insensibilidade que solidificou minha decisão de encerrar nosso casamento. Aquele momento, já carregado pela dor de perder meu pai, foi um lembrete contundente da distância irreparável entre nós. A reação de Fábio à minha perda foi horrível. Em vez de me oferecer apoio, ele imediatamente focou na herança que meu pai havia deixado, que, segundo rumores, era em torno de 8 milhões. O descarado interesse de Fábio no dinheiro, em vez de demonstrar qualquer empatia pelo meu luto, foi a gota d'água. Eu lhe disse, sem hesitar, que iria pedir o divórcio. Suas protestas se basearam apenas no medo de perder o estilo de vida confortável que ele imaginava manter. Mas não me deixei influenciar por suas súplicas. Deixei os papéis do divórcio sobre a mesa, virei as costas e voltei para a casa da minha mãe, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e alívio. Minha mãe, ao perceber minha angústia, ofereceu-me consolo, mas decidi guardar os detalhes para depois do funeral.
O próprio funeral foi uma ocasião profundamente emocional, cheia de amor e respeito pelo meu pai. Foi comovente ver tantas pessoas cujas vidas ele havia tocado. Embora a dor pairasse sobre todos nós, foi reconfortante reconectar com família e amigos. O apoio deles, ainda que agridoce, trouxe um pequeno alívio em meio a um momento tão doloroso. Nos 2 meses seguintes à morte de meu pai, enquanto lidava com o peso do luto, encontrei-me presa em uma batalha legal. Fábio, movido pela ganância e pelo desejo de reivindicar parte da minha herança, contestou o divórcio. Mas o testamento do meu pai era claro como cristal, legalmente sólido, deixava tudo para mim. Os esforços de Fábio foram inúteis, e ele acabou sendo forçado a vender sua parte da nossa casa para mim, incapaz de manter a hipoteca sozinho. Assumi a posse completa da casa, com planos de renová-la e alugá-la, marcando um novo capítulo em minha vida. Enquanto isso, minha mãe e eu encontramos conforto na companhia uma da outra. Vivendo juntas, nos apoiamos em nossa força compartilhada e nas memórias do meu pai. Lentamente, começamos a curar. A tristeza, embora ainda presente, já não nos consumia, e redescobrimos a alegria nas pequenas coisas. Agora se passaram 5 meses desde a tempestade. A vida, gradualmente, está se tornando mais luminosa. A herança, embora útil, não me definiu. Continuo determinada a traçar meu próprio caminho. Sempre acreditei no valor do trabalho árduo e mantenho esse princípio como base. Este ano foi repleto de mudanças imensas e de intensa comoção emocional, mas, ao olhar para o futuro, sinto-me cheia de curiosidade e esperança. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!